Os Ryan são uma família típica dos Estados Unidos. Carly é a filha mais velha, uma adolescente que vive discutindo com o irmão mais novo, Josh. Naquele dia, ela anota a bolsa na cama da mãe e rouba seu dinheiro. No café da manhã, Carly discute com os pais e sua mãe fica meio brava com ela, porque a filha da babá, uma menina chamada Lisa, tá lá naquele dia e ela quer manter uma boa aparência. A atenção da família se volta para a televisão, onde eles escutam sobre o caso bizarro de uma mãe que parou o carro em um trilho com seus filhos dentro. Kendall fica horrorizada e pede para que Brent desligue a TV. Depois de comer, Kendall leva a filha para a escola. No caminho, Carly fica no celular e a mãe tenta puxar papo, mas as duas acabam brigando. Em casa, Josh tá brincando com o pai e arremessa uma bola nele quando se vira. Brent Ryan, que é o glorioso Nicolas Cage, quando é atingido fica irritado e mete a bica em um brinquedo de Josh antes de sair. Antes de entrar no carro, Brent dá uma olhada na vizinhança e lembra do passado, onde ele jamais imaginaria que alguém como ele iria acabar se tornando um pai de família comportado. Brent já foi bem porra louca que fazia umas maluquices absurdas, mas hoje em dia ele tá velho e a parada mais radical que acontece na sua vida é comer uma barrinha de cereal fora da dieta antes de ir pro trampo. Na escola, uma garota chamada Riley tá ouvindo música nos seus fones de ouvido e o professor chama a sua atenção. Ele pega o celular dela e coloca o fone no seu ouvido, detestando a música. Sem qualquer respeito pela privacidade de Riley, o professor abre seu zap e começa a fuçar nas suas conversas. Isso aí dá um processo. Ele nota que Riley e Carly trocaram mensagens há poucos minutos. O professor manda uma mensagem para ela pelo chat de Riley falando para também entregar o seu celular. Carly fica irritada, mas acaba obedecendo. Em casa, Josh tá brincando no gramado, quando ele percebe um monte de corvo atacando alguma coisa. Ele fica curioso e vai até lá, espantando os pássaros e percebendo que estavam atacando seu filhote. Josh nota que ele ainda tá vivo e tenta resgatá-lo, colocando o animal em uma caixa e levando para casa. Ele esconde a caixa no banco de trás do carro do pai e vai na cozinha pegar cereal para alimentar o filhote. Josh tampa a caixa e na manhã seguinte volta para ver se ele tinha se recuperado. Aí a doce inocência de uma criança batendo de frente com a cruel realidade. Quando o menino abre a caixa, ele ganha um belo de um trauma, porque o bicho, além de morto, já estava cheio de moscas e larvas. Josh fica horrorizado e se assusta ainda mais quando a porta da garagem se abre e o pai aparece, fazendo com que ele saia correndo. Brent escuta o barulho das moscas e vai até o seu carro, ficando enojado com o cheiro, que com toda certeza impregnou nesse carro fechado a noite toda. O pai fica enfurecido com Josh e o menino se esconde até que ele saia para trabalhar. Quando isso acontece, Josh desce até a cozinha para pedir comida para sua babá, mas acaba mudando de ideia depois de ganhar mais um novo trauma. Mais tarde, Kendall vai com a mãe de Riley para a aula de zumba. Depois, elas vão tomar aquele café super faturado no Starbucks. Elas conversam por um tempo até que Kendall decide pedir a conta e nota que seu dinheiro sumiu. A mãe de Riley fala que sua filha sempre tá roubando o dinheiro dela e sugere que Carly deve ter feito o mesmo. Enquanto elas aproveitam o cafezinho, suas filhas ainda estão tendo aula. Para sorte delas, o professor é interrompido pelo interfone e ele é avisado que o pai de um dos alunos veio buscar o menino mais cedo. Ele libera o moleque, mas antes que pudesse voltar com a aula, o interfone toca mais uma vez, com vários pais chamando seus filhos para a entrada. O professor fica meio confuso com a situação. Carly olha para fora e nota uma viatura chegando. Ela pergunta pro professor se aconteceu alguma coisa, mas o cara só ignora ela e tenta continuar com a aula, falando para abrirem suas apostilas no capítulo 12. Algumas horas depois, eles estão fazendo prova. Um dos alunos quebra a ponta do seu lápis e vai pegar um apontador com a professora. Ela comenta que os pais estão se comportando estranho, parecendo animais famintos. Do lado de fora, vários pais também apareceram mais cedo e estão vidrados olhando para os alunos esperando eles serem liberados. Riley e Carly também deveriam estar na prova, mas as duas estão matando aula no banheiro comprando drogas com a aluna mais velha. Elas estão esperando o sinal bater para vazar de fininho na multidão, só que acabam tendo que sair antes quando percebem o alarme de incêndio. Os alunos parecem estar passando por um treinamento de emergência. Riley e Carly seguem eles por conta disso, só que elas notam que talvez tenha algo de diferente rolando, quando percebem a mãe de uma colega de sala pulando a cerca da escola e sendo parada por dois policiais. Sem entender direito o motivo,
as duas acham graça da cena. Quando elas chegam com os outros alunos na frente da escola, notam que mesmo que a maioria deles costumam ir embora de ônibus, tem vários pais que vieram pessoalmente buscar os filhos e estão se esticando nas grades parecendo um bando de zumbi do The Walking Dead. Damon Hall, o menino que tinha ido buscar o lápis mais cedo, entrega a prova para a professora e ela comenta da sua velocidade, falando que ele ainda tem 20 minutos para fazer. Damon diz que não se importa muito porque já fez vários simulados como aquele e segue para fora da sala, sendo o primeiro a sair e destrancando a porta. Do lado de fora, um monte de pais está esperando os alunos vidrados. Quando ele sai, ele vai até a sua bike e, sem que ele perceba, todos os pais invadem a sala. Na frente da escola, Carly e Riley começam a notar que tem alguma coisa estranha acontecendo. Os pais dos alunos parecem muito desesperados para verem seus filhos, ao ponto de estarem quase derrubando as grades da escola. Isso deixa os professores um tanto desconfortáveis com essa ideia de liberar os alunos, principalmente porque ainda estão na metade do dia de aula. Os pais nas grades ficam chamando pelos filhos, tentando convencê-los a saírem. Os jovens, por mais que sejam seus pais, ficam meio relutantes com essa ideia, já que a polícia está pedindo para eles não irem. Um garoto chamado Ivan começa a ser convencido pela sua mãe e corre até a grade para pular do lado de fora. Seu professor tenta o segurar, mas a mãe recebe a ajuda dos outros pais que acabam puxando o menino para fora. Assim que ela o alcança, a mãe pega a chave do seu carro e faz exatamente isso que você tá imaginando na frente de todo mundo. Agora a paz foi pro caralho. Vendo que uma delas conseguiu saciar seu desejo imensurável de acabar com a vida do seu próprio filho, os outros pais ficam animados e perdem totalmente o resto de noção que tinham. Como animais selvagens, os pais começam a pular pelas grades e a perseguir seus filhos, que saem correndo desesperados. Um dos pais pega o saco do lixo e usa ele para enforcar a sua filha. Carly e Riley se separam da multidão e cortam caminho por debaixo das arquibancadas, conseguindo evitar os pais enlouquecidos que estão fazendo um massacre no campo de futebol. As duas fogem para o estacionamento para pegar o carro de Riley para fugir, mas são surpreendidas por um grupo de pais que aparece correndo na direção delas. As garotas imaginam que eles vão atacar, mas eles passam reto, ignorando as duas, que ficam ainda mais confusas. Se os pais estão atacando os jovens, por que ignoraram elas? Tá aí uma resposta que elas vão odiar descobrir. Damon chega de bike na sua casa e nota a vizinha toda na paz tirando uma brisa na frente de casa. Ele pergunta onde tá Amanda, sua filha, e a mulher fala que ela tá dentro de casa descansando. É descansando pra sempre, só se for. Quando entra, Damon encontra o pai apagado no sofá depois de ter tomado umas e mais um pouco. O jovem vai até a cozinha e começa a coletar as latas de breja, reclamando com o pai sobre o exagero e a bagunça. Damon vai até lá fora jogar o lixo e escuta alguns barulhos estranhos. Ele acaba os ignorando e volta pra casa, notando que o pai tinha levantado do sofá e na TV tá passando um canal bizarro com uma estática. O homem sai do quarto e sem nem falar nada já dá um tapão no moleque. Damon tenta conversar com ele pedindo pra se acalmar, mas o homem pega sua garrafa de bebida vazia e quebra ela na quina da mesa. O Sr. Hall avança no seu filho com a garrafa quebrada e corta o seu braço. Damon se assusta e por reflexo puxa a mesa entre eles para criar um obstáculo. Seu pai acaba tropeçando na mesa e cai, enfiando a garrafa no próprio pescoço. Damon se desespera ainda mais, porque ele agora tirou a vida do seu pai. Mesmo sangrando até a morte, seu pai usa seus últimos segundos de vida para tentar enforcar o garoto. Kendall sai do Starbucks e vai até o seu carro, descobrindo que ela tomou uma multa. Ela abre a carteira para contar seu dinheiro e lembra que tinha sido roubada pela filha. Kendall sai para sacar mais grana e percebe que tá zerada. Ela ficou 15 anos sem trabalhar para cuidar dos filhos e agora tá tendo dificuldades para achar um emprego. Tudo isso piorou quando a grana que ela tinha guardada começou a acabar e ainda por cima ela foi roubada por Carly. Kendall começa a chorar e se assusta quando uma viatura da polícia passa por ela. Essa mesma viatura também passa por Carly, que questiona Riley sobre ter algo bizarro acontecendo. Riley não tá muito preocupada com nada, já que ela tá feliz por terem sido liberadas mais cedo. Elas vão para casa de Riley, que vem de uma família cheia de grana.
Carly tá desesperada pra saber o que tá rolando, e a primeira coisa que ela faz é ligar a TV. Riley, por outro lado, tá a fim de curtir. Ela pega um fino e acende no fogão da cozinha. Lá ela percebe que a mãe tinha preparado martinis e oferece bebida pra Carly, que fica insistindo pra ela ir na sala. Isso porque Carly viu no noticiário que algo bizarro tá rolando no mundo, e os pais estão enlouquecendo, ficando extremamente violentos até terem certeza de que tiraram as vidas dos filhos. É como se o sentimento de proteção deles tivesse se transformado na vontade de destruir. Riley acaba ignorando Carly e vai até o quarto de sua mãe, encontrando ela chorando na cama. Riley pergunta se tá tudo bem e ela diz que derrubou sua bebida. Esse é um bom motivo para chorar. Na TV, Carly começa a ouvir um biólogo que diz existir um fenômeno na natureza, em que animais se voltam contra os seus próprios filhos e os atacam. Ele diz que esse fenômeno é visto principalmente em porcos, mas de alguma forma ele começou a acontecer também com seres humanos. Carly sai correndo avisar a amiga para ficar longe de sua mãe, só que quando ela chega no quarto, descobre que ela já tá a enforcando faz um tempo. A mãe de Riley nota Carly e conversa tranquilamente com ela. Kendall tá no hospital com sua irmã Jane, que tá em trabalho de parto. Depois que a criança nasce, os médicos entregam o bebê pra mãe. De repente, uma TV na sala começa a passar uma estática e a galera fica hipnotizada por ela. Jane, depois de olhar pra TV, começa a apertar o bebê, e Kendall tenta falar pra ela parar. Vendo que a irmã vai tirar a vida da criança, Kendall intervém e tira o bebê dos seus braços. As enfermeiras tentam segurar Jane, mas nada parece ser capaz de conter a sua fúria. O mais absurdo de tudo é que a cena foi gravada pela câmera do pai. Kendall não é a única em completo desespero. Sua filha também tá se ferrando gostosa. Carly tá em pânico correndo pelas ruas, completamente em choque de ter visto a mãe da melhor amiga tirar a vida dela na sua frente. Ela tropeça no caminho e decide sentar para tomar um ar, mas se depara com um parça do outro lado da rua segurando um taco de beisebol todo manchado de vermelho. Ele avança na direção dela e Carly fica paralisada de medo, sendo salva por Damon, que aparece e a acalma, explicando que o cara não tá querendo eles. Carly nota que o homem só tá indo pra frente da sua casa pegar uma carta, como se nada tivesse acontecendo. Damon pergunta sobre seu irmão e Carly diz que Josh tá em casa. Ele fala que o pai tá trabalhando e a mãe na academia. Damon diz que eles precisam correr para salvar seu irmão. Na verdade, sua mãe tá no hospital e a mãe sobreviveu. Jane foi sedada a tempo e os médicos conseguiram controlar a situação. Kendall ficou com a criança, mas os médicos pediram para ela ser levada para um local mais seguro. Depois disso, Kendall decide ir embora para casa. Nesse tempo, Damon e Carly chegaram lá e eles notam o carro da babá. Eles decidem entrar rapidamente para salvar Josh e chegando lá encontram ela na cozinha. A mulher tá limpando o chão e diz que o Josh não saiu do quarto o dia todo. A babá fala que não sabe o motivo, mas quando levanta o esfregão, ele tá ensopado com o sangue de Liza. Carly fica doida com a cena e pede para ela ir embora, mas fala que vai sair depois que terminar de limpar. Carly corre até o quarto do irmão e encontra ele debaixo da cama. Ele diz que alguma coisa de ruim aconteceu com a Liza e Carly fala que eles precisam sair dali logo. Depois de terminar o serviço, a babá vai embora e Brent chega em casa mais cedo do trabalho. Ele encontra Damon na cozinha e confronta o rapaz de forma agressiva. Acontece que Damon é um namoradinho de Carly e Brent odeia ele. Brent tinha proibido a filha de se encontrar com Damon. Carly diz pro irmão que o pai não pode vê-los e tentam sair de fininho enquanto Brent tá distraído. O jovem tenta explicar que tá protegendo Carly e Josh, mas Brent acha que tinha pego os dois no flagra escondidos. Josh não entende a gravidade da situação e vai falar com o pai. Brent para de falar no momento que vê o filho e ele começa a ouvir o som de estática que estava tocando na rádio. Brent avança no menino e Damon se joga contra ele para impedir. Só que Brent é muito mais forte e dá um porradão nele. Os filhos começam a correr e são perseguidos pelo cara. Eles passam na sala e Brent tropeça naquele brinquedo que tinha chutado para longe e escorrega. Isso permite que os filhos corram pro porão. Kendall tá no caminho de casa. Na rádio, uma jornalista explica que eles descobriram que o fenômeno é um ataque terrorista. Ela alerta os pais dizendo para não chegarem perto de seus filhos, mas a frase é cortada por um som de estática. Lá dentro, ela encontra Brent no chão. Ela vai o acordar e Brent fala que os filhos estão no porão. Kendall vai até a porta e fala com as crianças, tentando convencê-las a sair.
Carly pede desculpas por ter pegado o dinheiro dela, mas a mãe responde a isso de uma maneira bem positiva. Como uma boa adolescente que fez merda, Carly sabe que a mãe jamais reagiria dessa forma e saca que é uma armadilha. Carly entra nesse blefe e isso deixa Brent bravo, que bate na porta. Brent começa a chorar, ele tá sentindo a agonia. Isso só vai parar quando acabar com seus filhos. A mãe pega uma serra e tenta cortar a porta. Brent acha que isso não vai dar certo e vai até o quarto pegar o seu cano, só que ele descobre que sumiu. De dentro do porão, tiros varam a porta e um acerta Kendall. Josh roubou a arma do pai para brincar e meteu um balanço na mãe. Brent chega e Kendall fica brava dele ter comprado uma arma. Ele tenta explicar que ela estava numa mala com trava de senha e que não sabe como os filhos a pegaram, mas aí ele lembra que tinha colocado a data de aniversário do Josh como combinação. Eu queria dizer que isso é uma obra de ficção, mas isso já aconteceu nos Estados Unidos. Na vida real, o pai tinha largado a chave do cofre em cima dele porque não achou que a criança fosse pegar. Vê se pode. Os pais vão pro banheiro tratar de Kendall. Depois, os dois vão até a cozinha e desacoplam o gás, colocando uma mangueira. Kendall arrasta até o lado de fora e coloca na janela pro porão. Os pais começam a esperar o gás fazer efeito, e Kendall diz que encontrou Liza na lixeira lá fora, quando foi colocar a mangueira no lugar. Brent pergunta quanto tempo será que vai levar para os filhos ficarem sem ar, e os dois começam a conversar animados, sonhando com o sofrimento deles. Depois de algumas horas, Carly percebe que o gás vai deixar eles sem ar. Ela tenta conversar com Josh, mas tá ficando difícil de respirar. Carly procura uma maneira de sair e encontra uma passagem pelo duto de ventilação, mas antes de vazar, ela pega uma caixa de fósforos e prepara uma armadilha na porta. Os pais estão animados com os sons dos filhos tossindo. Quando param de escutar os dois, Brent volta a serrar a porta. Ele destranca a porta por dentro e abre ela animada, dando ignição nos fósforos e causando uma explosão. Brent foi nocauteado, mas Kendall ficou ilesa. Os filhos conseguem sair no sótão. Carly vai na frente, mas é vista pela mãe. Kendall sai correndo atrás dela e Carly se tranca no quarto. Ela fica forçando a porta até conseguir entrar e tenta acertar Carly com um martelo de carne. Carly morde a mãe e consegue fugir para o outro quarto. Kendall a persegue e é parada por Damon, que consegue ajudar a Carly a prender a mulher enfurecida. Ela consegue pôr o braço para fora e, utilizando um cabide retorcido, perfura o rosto de Damon. Com isso, ela consegue escapar e acertar o rapaz com um martelo. Os dois correm para baixo e percebem que o pai acordou. Eles cercam Carly e Josh na cozinha, prontos para acabar com eles, quando a campainha toca. Kendall lembra que tinha marcado um jantar com os pais de Brent. Brent vai atender os pais, mas é atacado por eles. Mesmo sendo atacado, continua indo atrás de Josh. Josh corre para a garagem e se esconde dentro do carro do pai. Só que Brent estoura as janelas para quebrar. Josh tenta ligar o carro e fugir, mas o pai entra antes e o menino só vaza. Seu avô aparece e começa a lutar com Brent dentro do carro. Enquanto isso, Kendall começa a brigar com a mãe de Brent e faz ela ser atropelada pelo Brent, que dá ré com o carro brigando com o pai e acaba também matando geral. Vendo que estavam livres, Kendall tenta avançar na filha, mas é nocauteada por Damon, que aparentemente é o campeão nacional de tomar porrada na testa e levantar ileso. Eles prendem os pais no porão e a história acaba aí, sem saber se a situação foi resolvida. Gente, sério, que história maluca. Isso é bem a cara do Nicolas Cage mesmo. Caso você não saiba, essa é a história do filme de 2018 chamado Mãe e Pai. Se você curtiu o recap dele, eu tenho certeza que também vai gostar do que tá aparecendo na sua tela. Valeu e até a próxima!